luz, Ele não é trevas. E o Senhor falava no meu coração que vai começar a derrubar pessoas do altar. E vai descer sepulturas de pessoas que estão envolvidas com isso e tocando naquilo que é santo. E o Senhor falava no meu coração, quando você tiver a oportunidade, você fala, porque através dessa mensagem eu vou soprar os 4 cantos, porque a partir desse momento eu vou descer sepultura de pessoas que estão brincando no meu altar, que fazem coisas que eu não estou agradando, que quando saem daqui, fazem seus ritos secretos, diante de demônios, na qual eu não me agrado. E o Senhor vai descer, irmão. O Senhor vai descer sepultura de pastores, de pessoas. E aí me veio vários pastores que são amigos de maçons. E ali você vê a nata, porque são prefeitos, são governadores. O prefeito lá de, não sei, de Mossoró, né? Ele congrega lá, né? Vai lá. Mas eu vejo assim, que quando eu fui para lá, para aquela cidade, apareceu uma reitora lá de uma faculdade e me ofereceu um emprego e falou assim, olha, nós encaixamos o senhor aqui, se o senhor me traz o currículo, pergunta o salário que o senhor quer e o senhor entra com a gente aqui, está tudo bem. E aí o Espírito Santo falou assim, não é para você aceitar, porque ela é esposa de maçom. Então, o que o senhor fala da igreja de Tiatira? Vamos abrir aqui, aleluia, no capítulo 2, né, do versículo 18, quem puder ficar de pé em reverência à palavra, aleluia. Amém. Diz assim ao Senhor, essa mensagem eu queria ter trazido lá na igreja Pão da Vida. Então, quem é do Pão da Vida que está ouvindo, essa mensagem é para você, amém? Glória a Deus. Amém. E ao anjo da igreja de Tiatira, diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a enganar os meus servos, para que se prostituam e coma do sacrifício da idolatria. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra que é santa, maravilhosa, tua palavra, meu Pai, que tem poder, meu Pai, de discernir espíritos. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa as minhas falhas, Pai, perdoa as minhas iniquidades. Pai, eu fui naquela terra com um compromisso. Pai, eu sei dos desafios, mas o Senhor sabe das minhas fraquezas. E estou aqui de volta, Senhor. Mas nós colocamos essa palavra na tua presença. Que tu vais repreender a Satanás através do poder dessa palavra. Que toda a força do diabo, que toda a fúria do inimigo venha cair por terra. Porque a tua palavra diz que o Senhor vai edificar a tua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por isso eu creio, meu Pai, no poder da tua palavra. Que tu nos proteja com o teu sangue. Que tu guarde cada casa aqui representada. Que tu guarde aqueles que estão nessa chamada de vídeo. Que tu repreenda toda a força e toda a fúria do inferno. Guarda minha família, guarda meus filhos, guarda meus netos. Visita, Senhor, a nossa casa e nos dá vitória pelo poder que é no teu sangue, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. E ao anjo da igreja de Tiatira, diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: Deus olha a sua obra com olhos de fogo. E quando Ele olha e passa o plumo. E Ele vê o que é certo e o que é errado e o que precisa ser acertado. E quando o Senhor Ele dá um recado, e nós vemos aqui um recado ao anjo da igreja, Deus Ele fala de uma forma dura, para que haja uma conversão, para que haja um arrependimento, para que não haja um juízo de Deus sobre aquele lugar. Porque infelizmente, meus amados irmãos, o Senhor diz na sua palavra que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o Espírito Santo nesses últimos dias da igreja está sendo sufocado pelo homem, está sendo calado pelo homem,
Os homens que estão na liderança da igreja, eles não estão preocupados em obedecer à voz do Senhor. E aí nasce um Jesus espírita, um Jesus kardecista, um Jesus que tudo é amor, que tudo é bom, que Jesus é maravilhoso, que não tem problema se você peca, não tem problema se você tem amante, não tem problema se você é amasiado, não tem problema se você é da maçonaria, não tem problema se você é da igreja católica. Se você está aqui, Jesus te ama e te aceita como você é e não tem problema nenhum. Quando nós vemos aqui, quando o Senhor olha com o olho de fogo, Deus chama nós para uma responsabilidade pessoal, em cima de uma chamada que Ele tem sobre a nossa vida, dentro de um propósito. Então não fique equivocado, por mais simples que você seja, você tem uma chamada. Deus tem um propósito na tua vida. Porque o que Deus quer de você é honestidade, sinceridade e amor pelo seu nome e pela sua palavra. E uma das coisas que mais me machucaram quando eu cheguei ali, é ver a voz do Espírito Santo ser calada naquele lugar. É ver a voz do homem ser falado, mas o Senhor não está falando naquele lugar. É ver pessoas serem enganadas através de um falso evangelho, falando que Jesus é bom, que tudo é maravilhoso e que não tem problema nenhum, aleluia. Afinal de contas, Jesus, Ele é amor. Quando nós vemos aqui, aleluia, Ele fala assim: eu conheço, aleluia, as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. E aí nós vemos, pastora Patrícia, nisso daqui, uma falsa religiosidade. E isso me entristeceu quando eu vi aquilo, porque o Senhor tem lá a casa do Pai, que é um lugar que recolhe pessoas que estão com problemas, aleluia, de drogas, de bebida. Tem o lugar dos homens, tem o lugar das mulheres, a recuperação de droga, a recuperação de bebidas, crentes afastados que eram mendigos. Eles fazem um trabalho extraordinário lá. Eles trazem as pessoas para dentro da igreja, dá alimento, dá amor, dá carinho, dá abraço, dá alimento, dá palavra espiritual, e tudo do bom e do melhor. Não pensa que é coisa ruim que esse pastor lá não dá, não. Ele dá, chão de mármore, camas boas, com colchões caros, tudo do ótimo, tudo bom, com televisão, com piscina, com cavalos. A fazenda que tem lá, dá leite, então todo um acesso alto de bom trabalho, uma cozinha grande, que tem as irmãs que fazem um trabalho, são aguerridas, fazem as coisas com amor, com afinco. Mas aí, aleluia, quando nós vemos isso, nós vemos que eles usam isso para poder entrar com um falso evangelho. E aí, quando se prega dessa forma, fala assim: olha, não tem problema a condição que você está, a situação que você está, você pode vir, mas não existe um trabalho de santidade, não existe um trabalho de arrependimento de pecados. Vinde como estás, mas não fique como estás, porque quando você vem como estás, Ele só quer te manter como estás. E numa dessas situações, nós vemos, aleluia, pessoas que são amasiadas, que não acertaram a sua vida de casamento, mas precisam acertar, e estão em condições que não poderiam nem tomar ceia, mas tomam, e continuam vivendo uma vida de amasiado. Nós vemos pessoas que estão lá, vivendo situações, aleluia, que pensa que está no mundo da Disney, pensa que o Jesus que nós vivemos é fofinho e gostoso, e que está tudo bem. Então, quando nós vemos aqui essa mensagem, fala do trabalho, da paciência, da caridade, da fé e do amor, nós vemos que essa palavra, quando ele fala isso, ele vê realmente que existe um trabalho desse. Mas aí quando nós vemos mais para frente, ele fala assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a enganar meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Esse versículo aqui é muito forte, porque o que acontecia com a igreja de Tiatira?
A igreja de Tiatira tinha os seus membros, em que eram operários, pessoas que trabalhavam no comércio, trabalhavam em várias coisas ali na cidade. Aleluia! Eles tinham os seus sindicatos, então cada um tinha um sindicato de representação dos seus trabalhos que tinham ali. E quando eles trabalhavam naquele local, eles no final do trabalho, eles se reuniam e faziam as suas festas. E você era obrigado a participar das festas que faziam ali entre eles. E as festas tinham orgia sexual, tinha adoração a outros deuses e idolatria. E os cristãos que eram da igreja de Tiatira falavam que se você não se participasse dessas festas, você estaria fora da empresa. E aí, quando eu estava nesse ministério, quando eu comecei a pregar contra a maçonaria, falaram para mim, olha, se você ficar contra esse tipo de coisa, se você continuar falando dessa forma, você está fora e você vai ficar encostado no banco e você não vai ter condição para nada. Falaram isso para mim na minha cara, lá. E eu quero dizer para você uma coisa importante. Para você fazer a vontade do Senhor, você não precisa estar em panelinhas. Você não precisa participar de grupos de panelinhas para agradar o anjo da igreja, para mostrar para o anjo da igreja que você faz parte da panelinha para conseguir um altar para pregar. Porque eu não consegui o altar de lá para pregar, mas Deus me trouxe nesse altar aqui para pregar. Glória a Deus, aleluia. E a mensagem está sendo pregada. E com certeza vai chegar no anjo da igreja. Glória a Deus, aleluia. Porque eu não tenho medo de falar o que o Senhor está mandando eu falar. E aí nós vemos aqui, em que quando o Senhor fala do espírito de Jezabel, e nós sabemos que Jezabel foi mulher do rei Acabe, era uma sacerdotisa de Sidom, na qual tinha o deus Baal, e tinha um outro deus que eu esqueci o nome, na qual adorava a este deus. E lá nós vemos que se você entrasse no esquema da idolatria de Jezabel, se você entrasse no esquema da vontade de Jezabel, se você fizesse o que Jezabel gostaria, você era aplaudido por Jezabel. Jezabel não te mataria, mas, aleluia, se você começasse a ir contra Jezabel e ao espírito de Jezabel, você estaria com a sua cabeça a prêmio. Quando nós vemos isso, eu vi lá em Mossoró uma situação armada de pessoas que estão na igreja, que são pastores, são obreiros, são missionárias, que estão no ministério e que são agraciadas por empregos que são conseguidos através da maçonaria, favores que são conseguidos de valores financeiros que entram através da maçonaria para a igreja, dinheiro que entra e que não pode mexer nisso, porque se mexer nisso, eu perco o que eu tenho ganhado com eles. É muito sério. E o espírito de Jezabel, ele é contra os profetas que falam a verdade. O espírito de Jezabel, ela não vai gostar de ver você apontando o dedo e falando contra o que está errado. E quando eu comecei a orar na igreja que eu estava, chamada Pão da Vida, e eu estou falando claramente, porque é uma igreja do Nordeste e vocês não conhecem, mas a mensagem é clara e objetiva, não só para esse ministério, mas para as Assembleias de Deus, que Deus já me mostrou, muitas Assembleias de Deus que tem pastores maçons que estão no altar, e Deus falava no meu coração, vai queimar no inferno. Todos esses obreiros e pastores que têm compromisso com a maçonaria, assim diz o Senhor, se não deixar a maçonaria, se não deixar de servir a Beuzebu e a Baal, você vai queimar no inferno. E o Senhor manda falar que a partir de hoje a tua capa vai cair. E não importa o dinheiro que a maçonaria vai te dar, você não vai conseguir suportar, continuar. Porque Deus vai mandar o gafanhoto no teu trabalho, vai mandar o gafanhoto no teu dinheiro, e você vai ser um pobre, miserável e nu. Aleluia. E vai entender que quem tem o ouro e a prata é o Senhor, como foi falado aqui. A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Aleluia.
Quando nós vemos essa situação, que existem igrejas evangélicas, pessoas que estão comunadas nas suas panelinhas. Ah, mas se eu falar isso, eu vou perder o meu emprego. Ah, se eu falar isso, eu não vou conseguir mais ter aquela chance que eu teria dentro da igreja. É melhor você estar de mal com o homem do que estar de bem. Estar de bem com Deus e estar de mal com o homem. É a melhor coisa que você pode fazer. Quando nós vemos essa palavra, aleluia, e ele fala assim: enganar os meus servos, para que se prostituam e comem sacrifícios da idolatria. Pessoas que não querem saber de servir ao Senhor, mas servem o seu ego, servem o seu eu. Ah, tá tudo bem, o pessoal está aplaudindo, está dando glória a Deus, aleluia, a igreja está enchendo, tem 500 pessoas cada culto, o negócio está maravilhoso, mas engana o simples, engana o humilde, engana o que não tem o conhecimento da palavra, e faz a pessoa pensar que Deus está naquele lugar, só que Deus não está lá faz tempo. Sacerdote Eli, que se corrompe, aleluia, e coloca o filhinho para ficar no altar, brincando de ser pastor. Nós vemos hoje a política entrando dentro da igreja, a mentira, o engano, a falsidade, pessoas enganando, falando que o Senhor está naquele lugar, mas o Senhor não está mais. Ele diz assim: e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eu me lembro da outra vez que eu preguei na vigília Pão da Vida, da vigília aqui da Pentecostal da Bíblia, quando eu preguei sobre os altares de Baal, e aí o Senhor me usou para falar, e eu falei: pastor, chega, Deus vai começar a balançar a figueira, Deus vai arrancar pessoas do altar. No outro dia morreu o presidente do Ministério Bola da Neve, lá com acidente de moto, no outro dia. E essa mensagem que Deus está me dando aqui, Deus falou que o tempo acabou, e hoje Ele vai começar a descer a sepultura de pessoas que estão brincando no altar dEle, que não se arrependeram das suas prostituições, que comem do prato de Jezabel, que está preocupado com Deus Mamon, e não está preocupado em obedecer à voz do Senhor. Hoje Deus manda falar que Ele está dando um basta nisso, e está entrando com providência para limpar a igreja dEle, e vai colocar você no lugar para dirigir o trabalho da igreja dele. Eis que porém na cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, assim diz o Senhor, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberá que eu sou aquele que sonda os rins e corações. Então Deus manda falar para você no vídeo: se você está com idolatria, se você está andando com sacrifício de Baal, adorando a Jezabel com as suas prostituição, se você está dentro de uma igreja maçônica, se você pode ter feito toda a obra filosófica abençoadora, com caridade, mas todo o dinheiro que você deu, ajudou com a política, vai te levar para o inferno, porque Deus não quer o teu dinheiro na igreja dele. Aleluia! E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e corações, e darei cada um de vós segundo a vossa obra. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem como as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porarei. Mas os que tendem retendo até que eu venha. E o que eu vencer e guardar até o fim a minha obra, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá, e será quebrado como vaso do oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele fala que vai dar vara de ferro para reger as nações. Deus não está mais brincando não, irmão. Não há tempo para aliviar não, tem que falar a verdade, tem que pregar o que Deus está mandando. E aí ele fala da tolerância. Uma coisa interessante aqui, que ele fala a respeito da tolerância.
E a tolerância é algo muito complicado, porque quando você tolera, e essa igreja que eu estava, ela era muito tolerante, só que tem coisas que Deus não tolera, porque Ele é santo. Tem coisas que Deus não vai aceitar, porque Ele é fiel, aleluia. Porque tenho contra ti que tolera Jezabel. Cuidado com a tolerância. Ah, mas coitadinho dele, ah, coitadinha dela, ah, mas é assim mesmo, ah, vamos abraçar, afinal de contas nós somos amor, a igreja de Cristo é amor, né? Então vamos abraçar, vamos tolerar, eu tolero o seu pecado, você toma a ceia de qualquer jeito, não tem problema nenhum, Jesus te ama, você vai para o céu. Falso profeta, mentiroso, enganador, aleluia, não sejamos tolerantes contra aquilo que Deus não tolera. Se Deus não tolera, nós não podemos tolerar. A sua palavra não mudou. Aleluia. Para mim encerrar, ele fala sobre Apocalipse 22. Eu sei que essa palavra, ela veio para mim aqui para trazer para vocês. Eu sei que eu estou mandando entregar para outros lugares, mas eu creio que vocês vão ser o canal de Deus para falar a verdade, para ser sal da terra e luz do mundo, e não permitir que o inimigo venha enganar a igreja de Cristo. Não permitir que a tolerância, aleluia, venha fazer com que as pessoas acham que está tudo lindo. Afinal, um Jesus bonitinho, fofinho, um Jesus cor-de-rosa, lindo, maravilhoso. É esse Jesus que certas igrejas implantam. Aleluia. Só que está levando o rebanho todo para o inferno. E você que é pastor vai para o inferno junto com o rebanho que você está doutrinando errado. Aleluia. Apocalipse 22 diz assim. E disse-me, versículo 6. E disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em breves que há de acontecer. Eis que prestes venho, bem-aventurado aquele que guarda as profecias da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E eu, vendo visto isto, prostei-me aos pés do anjo para o adorar, e disse-lhe, olha, não faça, porque eu sou o seu conservo. E ele diz no versículo 10, e disse-me, não cede a palavra da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Ficará de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Senhor não está brincando, igreja. Eu fiquei muito triste de ver mais de 1.500 pessoas, um ministério sólido, bonito, com trabalhos bons, mas o pecado, não se fala de pecado, não se fala de santidade, não se fala de arrependimento de pecado. O Jesus de lá é um Jesus bonitinho, que está tudo bem. Não se pode falar contra os maçons, afinal eles ajudam na obra. Não se pode falar contra políticos, porque os políticos ajudam na obra. Mas o Senhor não se vende. E aí, pastora Patrícia, Deus me lembrava, pastor Gelson, daquele homem chamado Gamaliel, do livro de Atos dos Apóstolos, que queria comprar os dons de Deus com dinheiro. E Deus manda falar que as coisas dele não se compram com dinheiro, não. Aleluia. Porque Ele é Deus santo. E o Senhor fala, se arrependa dos teus pecados, porque o teu dinheiro é sujo, e eu não aceito o teu dinheiro na minha igreja. Aleluia. Pedro foi enfático e olhou para a cara dele, fica com o teu dinheiro, porque o teu dinheiro não vai comprar a minha igreja. Aleluia.
Porque o dom do Espírito Santo, ele vem com jejum, com oração, com humilhação e pedido de perdão de pecados. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Glória. Deus está visitando a família de cada um aqui. Aleluia. Deus está visitando a sua casa. O Senhor manda falar que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira na tua casa, na tua família. O Senhor manda falar que Ele é teu pastor e nada te faltará. O Senhor manda falar que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Nessa noite Deus está colocando por terra tranqueira, está colocando por terra as obras de macumbaria, feitiçaria, as obras de magia negra, a seta de enfermidade, pastor Joelson, obra de feitiçaria contra a tua vida, está caindo por terra, pelo poder que é no nome de Jesus. Satanás, nós te repreendemos como igreja de Cristo. Nós oramos por esse trabalho. Pai, protege o pastor Carlos Alberto, teu servo, pastor Joel, pastora Patrícia, vai abençoar o teu servo Levita e todos que estão aqui, meu Pai, que não venha faltar nada para esta obra, meu Pai, e que tu venha prosperar nossas vidas, mas que a tua vontade prevaleça, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu amo vocês e estou aqui junto com vocês, em nome de Jesus.